Bom dia, nesta manhã de sábado, que a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês, amados irmãos. O tema do nosso devocional desta manhã é as marcas de Cristo. Abra sua Bíblia em Gálatas 6:17, eu vou ler este versículo. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Hoje em dia, muitas pessoas carregam marcas nos seus corpos. Alguns são o símbolo do seu time ou do seu partido favorito ou de uma ideologia. E muitas pessoas nesta época trazem tatuagem em várias partes dos seus corpos. O que essas pessoas querem é mostrar alguma identificação com aquilo que elas se identificam. Paulo aqui está falando das marcas de Cristo, das marcas de Jesus Cristo. Há um tempos atrás, no tempo da escravidão, os escravos eram marcados com as marcas dos seus donos. Ainda hoje, nas grandes fazendas, os gados são marcados com a marca dos seus donos. E era isso que Paulo estava querendo dizer, a quem ele pertencia. Ele trazia no seu corpo as marcas de Jesus. Agora, certamente Paulo estava falando do sofrimento que ele tinha passado durante o seu ministério, depois da sua conversão, apedrejamentos, açoites, há muitos sofrimentos, doenças no seu corpo. Essas eram marcas adquiridas durante o tempo do seu ministério. Eu hoje queria falar sobre algumas marcas que todos nós, crentes, devemos trazer no nosso corpo, que devemos demonstrar na nossa vida para nos identificarmos com o Senhor Jesus. Eu vou falar rapidamente de 4 marcas que você precisa demonstrar na sua vida para se identificar com o Senhor Jesus. E a primeira dessas marcas é a humildade. Paulo vai dizer em Filipenses 2, 5-8, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que devia se aferrar, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Paulo descreve aqui a humildade de Jesus, que deixou os céus, o louvor dos anjos, veio aqui para ser um homem, um servo, uma pessoa pobre e morrer em nosso lugar. Não se agarrou ao direito que ele tinha de continuar no céu com os anjos, sendo Deus como ele era e é. Então, irmãos, tudo que nós temos vem das mãos de Deus, por isso não há motivo de orgulho. Se Jesus é o nosso exemplo maior, devemos seguir o seu exemplo. Um versículo que Paulo descreve isto é 1 Coríntios 4:7, ele diz, pois quem é que te faz sobressair? Que tendes tu que não tenha recebido? E se recebeste, do que te vanglorias como se não tivesse recebido? Ou seja, qual o seu orgulho? O que você tem que não veio das mãos de Deus? Inclusive a sua vida. Então não há motivo de orgulho. Se nosso exemplo maior é Jesus, devemos seguir este exemplo. Há um hino muito bonito do cantor Estênio Márcios, que chama-se Cora Coração. Eu vou citar aqui para os irmãos, para você ver que belíssima canção Estênio Márcios fez, baseado em João 13, quando Jesus demonstra que nós devemos, nos ensina a ser humilde, lavando os pés dos discípulos. Ele diz, toalha nos ombros, bacia na mão,
É grande o assombro de vê-lo no chão. O orgulho que presto me arrasta para o mal. Levou com este gesto um golpe fatal. Os anjos seu nome ardendo proclamam, e os astros insones por ele se inflamam. Espírito ameno carrega consigo e lava sereno os pés dos amigos. Cora então coração, vê teu mestre Senhor, de bacia na mão praticando amor. Muda agora e vai teu irmão procurar, que há feridas demais que tu deves curar, que tu deves curar. Que belíssimo hino que demonstra como Jesus nos ensinou a humildade, lavando, sendo ele Senhor e Mestre, os pés dos discípulos. Esta é uma virtude em falta hoje em dia na vida do crente que nós precisamos demonstrar. Humildade. Provérbios 16:18 diz: o orgulho precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Devemos ter, meus irmãos, humildade. Segunda marca que nós devemos demonstrar na nossa vida para nos identificarmos com Cristo é a marca do perdão e da compaixão. João 8:10, então erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Muitas vezes a igreja não demonstra esta marca da compaixão. Quando há uma disciplina na igreja, muitos irmãos querem apenas o caráter punitivo, corretivo. Nós devemos buscar a disciplina para buscar o arrependimento do irmão e não a exclusão, mas muitos querem logo a punição. Aonde está o amor e aonde está aí a compaixão? 2 Coríntios 2:6, Paulo escrevendo a sua segunda carta àquela igreja, e na primeira ele aconselha a disciplina a um irmão que estava totalmente em pecado. Aí agora ele diz: basta essa tal repreensão feita pela maioria, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja devorado por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Ou seja, Paulo agora pede que receba aquele irmão com todo o amor, aquele que foi disciplinado, porque o irmão se arrependeu. A disciplina deve visar o arrependimento. Então nós devemos ter esta marca da compaixão. Muitos irmãos só querem a exclusão. Não, irmão, vamos buscar a disciplina deve ser para buscar o arrependimento e incluir novamente o irmão na igreja, no corpo de Cristo. Terceira marca que nós devemos demonstrar para nos identificarmos com Cristo é a marca do companheirismo. Ser companheiro um do outro. Algo que sentimos falta muitas vezes hoje em dia. E eu não falo de coleguismo, mas de companheirismo, de ser amigo. Jesus tinha essa marca. Jesus aparecia e estava presente nas horas que os seus apóstolos, que os seus amigos mais precisavam. Lembram daqueles dois que iam fugindo para Emaús, estavam a caminho de Emaús? Lucas 24:13. Neste mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto eles comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Ou seja, dois discípulos de Jesus, após a sua morte, o seu sepultamento, iam fugindo de Jerusalém, desanimados, tristes,
porque o amigo, o mestre, tinha sido crucificado. Naquele momento, Jesus aparece para estar com eles. Então, companheirismo, quando o apóstolo Pedro negou a Jesus, após a sua ressurreição, Jesus aparece para confortar Pedro. Quando os apóstolos vão pescar no mar da Galileia, já querendo deixar de serem ali os servos de Cristo, que iam fundar a igreja, que ia levar o evangelho para as pessoas até os confins da terra, daí até os confins da terra, Jesus encontra com eles na praia ali para confortá-los e animá-los. Mas quando Jesus precisou destes apóstolos, destes amigos, naquela noite que antecedia a sua crucificação, estes amigos falharam. Veja Mateus 26, 37 a 40. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Voltando para os discípulos, achou dormindo e disse a Pedro: assim nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Ou seja, muitas vezes falta este companheirismo. Um amigo está passando por uma doença, uma dificuldade na família, uma dificuldade financeira, e nós estamos dormindo, não estamos vigiando, não estamos orando, não estamos oferecendo o nosso ombro amigo a estes amigos. Já aconteceu isto com você, de você precisar confiar no amigo e ele não lhe socorrer? Fazer como os amigos de Cristo, estarem dormindo sem dar a mínima importância? Precisamos demonstrar em nossa vida, para nos identificarmos com Cristo, as marcas do companheirismo, ser amigo. E a última marca para nos identificarmos com Cristo, para as pessoas olharem para nós e saber que nós somos de Cristo, é a marca do amor. Esta a mais importante marca, a marca do amor. João 15, 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Verso 13, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos amigos. Jesus demonstrou esta amizade, demonstrou que é nosso amigo, porque deu a sua vida por nós na cruz. 1 João 4, 20 diz: se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Ou seja, se você não ama o seu irmão, se você não demonstra amor pelas pessoas, João está dizendo que você não é discípulo de Cristo. Então esta é uma marca importante. O amor é um dos mandamentos de Deus. João 3,16 é o versículo mais conhecido que há na Bíblia. Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o amor é uma das marcas do cristão, e é este amor que se sacrifica, que dá, como Deus deu o seu único Filho. O verdadeiro amor é aquele que se doa, o que busca o interesse do próximo, o interesse do irmão. Você tem esta marca no seu corpo. Veja Romanos 13, 10. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Você quer cumprir a lei de Cristo, a lei de Deus? Ame o seu irmão, ame a sua igreja, ame a sua família, ame o seu cônjuge, demonstre este amor na sua vida. Esta é, sem dúvida, uma das marcas de Cristo. É uma marca distintiva do crente. E é um mentiroso aquele que se diz cristão, discípulo, servo de Cristo, mas não ama. E eu pergunto agora, no final deste devocional, você tem essas marcas na sua vida? Você tem na sua vida as marcas de Cristo? Pense nisso. Vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai amado,
Te agradecemos pela tua bondade e tua misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a demonstrar na nossa vida estas marcas para sermos verdadeiros cristãos e nos identificarmos com o Senhor. Pai amado, te peço que o Senhor proteja cada um dos teus servos, que o Senhor os guarde do mal, que o Senhor nos guarde desta epidemia, que não sejamos, ó Pai, contaminados, que possamos sair deste tempo vitoriosos e carregando cada vez mais as marcas de Cristo em nossa vida, em nosso corpo. Amém.